com a graça de Deus, né? Hoje, terça-feira, nossa aula é de ciências, tá bom? Mas antes, como a tia tinha falado já, vamos para o nosso desafio de hoje. Nosso desafio de hoje, na verdade, nem é um desafio. É um desafio porque eu quero que vocês levantem, tá? Vamos lá. Todo mundo em pé. Antes de começar a aula, eu quero que vocês se concentrem, eu quero que vocês estejam dispostos, animados para fazer nossa aula. Então, cada um em pé, tá? Repitam o que tia sempre vai fazer. São uns alongamentos, porque aí a endorfina, que é o sentimento de alegria, começa a agir no nosso corpo e a gente fica melhor para fazer nossas atividades, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, ó, aqui a mãozinha pra frente, conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Pra cima agora. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, ó, pega a mão direita na cabecinha. Não é pra puxar. Devagarinho, ó, pra cá. 1, 2, 3, 4, 5. Pro outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Agora gira o pescoço assim, ó. Devagar. 3 vezes. 2, 3. Pro outro lado, mais 3. 1, 2, 3. Isso. Pronto. Agora, o que é que eu quero que vocês façam para realmente vocês se animar, tá? Vamos lá. Lembram do polichinelo da aula do Dia do Estudante? Pois é, quero 10 polichinelo. Vamos lá? Bem facilzinho. Polichinelo, para quem não sabe, ó, bate a palma em cima e abre os pés, tá bom? Vamos lá, 10 comigo, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito para quem fez. Agora senta onde vai fazer sua atividade e respira fundo 3 vezes. 1, respira pelo nariz e solta pela boca. 2, novamente, mais 1. 3, tá bom? Agora vamos lá para a nossa aula de ciências, meus amores. Nessa nossa aula de ciências, vocês vão ver um assunto novo, página 12 e 13, certo? 11, 12 e 13 de ciências. A página 12, vocês não precisam se atentar tanto, porque seria para a gente fazer na escola. Como não é possível e a gente tem que dar o assunto, a gente adapta as coisas, certo? Então vamos lá. O assunto é sobre teias alimentares. O que é teias alimentares, né? Vejam só, teias alimentares, a gente viu cadeias alimentares. As cadeias alimentares fulano, por exemplo, os produtores são todos os vegetais, né? Eles fornecem o seu próprio alimento. Os animais não conseguem produzir seu próprio alimento. Então, eles precisam se alimentar de outras coisas. Então, por exemplo, a planta, ela produz o próprio alimento dela mesma. Mas um inseto precisa comer a planta, né? Aí vem o lagarto e come o inseto. Aí vem o gavião e come o lagarto. Então, isso é uma cadeia alimentar, né? Porque eles precisam se alimentar. Então, eles vão se alimentando de outros seres, tá? Teias alimentares várias cadeias alimentares em uma só, certo? Por exemplo, o inseto come aquela planta, mas só aquele inseto come aquela planta? Não. O gafanhoto também come. A lagarta também come. Então, ó, 3 animais comendo a mesma coisa. Já esses 3 animais, outros 3 animais também comem eles, entenderam? Então, é uma ramificação. Uma teia de aranha, né? Cheia de linha, né? Então, imagine uma teia de aranha como uma teia alimentar, que vários animais comem o mesmo animal, certo? A mesma coisa. Então, vejam só.
Olha aqui como é, tá vendo? Isso é uma teia alimentar. Por exemplo, a planta é o produtor, né? Mas a planta, ó, quem é que come a planta? O caramujo. Mas só o caramujo? Não, os peixes também, que na verdade são a alga, né? Mas só também eles que comem a planta, sim. Aí depois, quem é que come o caramujo? O sapo, né? Quem é que come o peixe? A garça. Mas também quem é que come o peixe? O outro peixe maior, né? Quem é que come o peixe maior? Aqui, ó, a águia, né? Mas quem é que come também? A águia só come o peixe? Não, ele come a cobra, ele come o coelho. Entendeu como é? Uma teia. Várias coisas dentro de uma só. Várias cadeias alimentares dentro de uma só. Certo? Ou seja, a alga, se fosse na cadeia alimentar, só seria o caramujo e o sapo que come o caramujo e a garça como o sapo. Pronto. Não. Aqui não, aqui é a águia, ela come vários animais. Entendeu? E vários animais também comem a alga. Então, isso é uma ramificação, se chama teias alimentares. Eu vou passar um videozinho para vocês. Vocês prestem atenção que ele vai explicar bem direitinho o que é teia alimentar. Certo? Primeiro, peraí que o vídeo vem daqui a pouco. Cadeia alimentar, a diferença entre cadeia alimentar e teia alimentar. Cadeia alimentar é o que eu disse a vocês, ó. A planta, né, que é a alga. Quem é que come a alga? O camarão. Quem é que come o camarão? Um peixe maior, né? Então, aqui vai por sequência, cadeia alimentar. Já as teias alimentares, várias dessas, tudo junta. Por exemplo, o couve. Quem é que come o couve? Só um animal? Não. A lagarta, o pulgões e o besouro. Mas quem é também que come o pulgão? O parasitoses, os predadores, entenderam? Aí quem é que come as lagartas? Os parasitoses, também os predadores e por aí vai, certo? Então é uma ramificação. Várias coisas comem aquela mesma coisa, tá? Agora sim, tia vai passar o videozinho. Vocês prestem atenção, tá bom? Teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares interligadas entre si. É também chamada de rede alimentar. Como podemos ver nessa imagem, a grama é a produtora. A grama é comida pelo coelho e pelos insetos. Os insetos são comidos pelo sapo, o coelho é comido pela águia e a cobra. O sapo é comido pela ave, que também é comido pela cobra, ou seja, o sapo é comido pela cobra e pela ave. E a cobra é comida pela águia. E essa é um exemplo de teia alimentar. Claramente existem outras maiores. A teia alimentar representa muitas relações entre os organismos de um ecossistema. Mas, Guilherme, qual é a diferença? Pronto, entenderam? Então é isso, teia alimentar é várias cadeias alimentares dentro de uma teia, certo? Por exemplo, a planta antes na cadeia alimentar só um animal comia, mas agora vários animais comem, entendeu? Só um outro animal comia aquele animal, mas agora outros animais também comem o mesmo animal, tá? Então, como eu disse, a página 12 deveria pra gente fazer na escola, no quadro. Infelizmente não temos como. Então a gente vai fazer o seguinte. Página 13, número 1 e número 2. Prestem atenção. No número 1 tá perguntando assim: quantas cadeias foram construídas? Ou seja, quantas cadeias vocês vão construir, certo? Se tem 3 aqui, vai ser 3 cadeias, tá? No 2, vocês vão, prestem atenção, tem falando sala de aula, mas ignore porque a gente não tá, infelizmente, na sala de aula. O que é que vocês vão fazer na A, B e C? Vocês vão construir 3 cadeias alimentares a partir desses animais que eu vou dar a vocês, entendeu? Vai ter 13 animais, 13 coisas, com plantas também, misturados. E vocês vão formar 3 cadeias alimentares, tá? Por exemplo, tudo tem que começar de quê? Das plantas, do vegetal, né? E depois você vai sempre perguntando: quem come a planta? Fulano. Quem come aquele outro animal? E vai fazendo as setinhas. Aí vocês vão botando um nome. Por exemplo, na cadeia alimentar 1. Vamos ver quais são os animais que eu coloquei aqui. Ó, árvore, verdura, rato, lagarto, zebra, inseto, grama, gavião, coelho, cobra, raposa e coruja. Aqui dá mais de 3, viu?
mas eu só quero 3. Por exemplo, árvore, verdura e grama. São o quê? Plantas, né? Então tem que começar por ela. A cadeia 1 pode começar pela árvore, a 2 pela verdura e a 3 pela grama. Ou vice-versa. Aí você vai perguntar, quem come a verdura? Tal. Quem come, por exemplo, vamos lá. Quem come a árvore? A zebra. Quem come a zebra? Tem que ser um animal maior. Aí você bota. Depois, quem come a grama? Um inseto. Quem come um inseto? Lagarto. Quem come o lagarto? Entenderam como é? E por aí vocês vão fazendo. Peça a ajuda do papai e da mamãe. Relembrando. Com esses nomes aqui de animais e de plantas, vocês vão formar 3 cadeias alimentares aqui, ó. Uma na letra A, uma na letra B e uma na letra C. Certo? Diferentes. Sempre começando pelos vegetais, pelas plantas. Aí vai ser se perguntando, quem come o quê? Quem come o quê? Certo? Qualquer coisa pode até pesquisar na internet, por exemplo. Quem come o coelho? Quem come o rato? Aí você vai colocando se tiver aqui, certo? Só isso. Bem facilzinho, não é? Então, qualquer dúvida vocês falam com tia, tá bom? Chegamos no final de mais uma aula, meus amores. O desafio de hoje não tem o descobrimento, né? Porque foi o alongamento que nós fizemos. Aguardo vocês quinta-feira na nossa próxima aula. Um grande beijo, estou morrendo de saudades.